Queridos amigos, boa noite. Que as bênçãos de Jesus, o nosso mestre, amigo, sempre presente em nossas vidas, nos envolva, nos abençoe e nos inspire, agora e em todos os instantes das nossas existências. É com muito carinho que nós, hoje, vamos refletir um pouco acerca da mensagem de Jesus, e em especial aquela que a doutrina espírita nos traz às reflexões da noite. Nós vamos iniciar as nossas reflexões lembrando uma aula que aconteceu aqui numa terça-feira à noite, e isso já vai para 3 anos, talvez até um pouquinho mais, e que naqueles dias, eventos lamentáveis, violentos, injustos, situações aos nossos olhos incompreensíveis, e o mundo todo estava surpreso, ou pelo menos não conseguia explicar o que se passava. E naquela terça-feira, nós monitorávamos o estudo, e ao final dos nossos estudos, faltando 10, 15 minutos para terminarmos a nossa aula, um dos nossos amigos, participantes na época daquele curso, levantou e fez uma pergunta, fez um questionamento acerca das violências e das injustiças que nós estávamos presenciando naqueles dias. Essas violências, esses eventos, nós não vamos nos reportar a eles, mas era algo que abalava o mundo todo. Vinha de fora notícias internacionais que traziam algumas ocorrências muito lamentáveis. E pego de surpresa sobre a colocação deste nosso amigo, que disse, lembrando os eventos, recordou e nos disse mais ou menos o seguinte: lembrava-se ele de 3 reportagens que foram televisionadas à época, e as pessoas nessas reportagens pediam justiça. E ele nos fez a seguinte indagação: por que nesses dias tantas violências e tantas injustiças? Já estávamos no final da nossa aula naqueles dias, porque depois iríamos para as reuniões nas salas mediúnicas. Mas de imediato nós nos lembramos de algumas ideias que nos surgiam, que a doutrina espírita nos traz. Por que tantas violências e tantas injustiças? Essa foi a pergunta dele. E em seguida, como a doutrina espírita vê isso? Essa foi a colocação que este nosso amigo fez. De imediato nós nos lembramos do ensinamento dos benfeitores espirituais, que lembramos também nesta noite. Jesus e os mensageiros divinos estão no comando de toda a situação que envolve o planeta. Se alguma coisa acontece, ainda que nós não tenhamos como compreender, ainda que nós não tenhamos como refletir acerca dessas ocorrências infelizes, deve ter alguma razão. E se a lei divina e a justiça divina, digamos assim, Deus, os mensageiros divinos e Jesus, que estão no comando, permitem que isso aconteça, é porque eles têm em mente também que nós temos a nossa liberdade. E pela nossa liberdade nós respondemos. Nós somos livres para semear, mas somos, lá na frente, vinculados às nossas ações. A segunda ocorrência que nos lembramos naquele dia foi aquela que está contida no Evangelho segundo o Espiritismo, mais precisamente no capítulo 5º, quando Allan Kardec aborda o tema trazido por Jesus, quando o Mestre querido
falou acerca dos aflitos. Bem-aventurados os aflitos. Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, faz uma abordagem sobre este ensinamento de Jesus. E nos fala que todos nós passamos pelas aflições. Mais dia, menos dia, nós nos deparamos com situações desagradáveis. Muitas vezes nos interrogamos e interpelamos até a divindade. Por que isso está acontecendo comigo? Alguém daqui já passou por isso, não? Por que que essas coisas acontecem comigo? E aí Allan Kardec nos dá uma dica, ou nos fala de uma forma bem clara, acerca da justiça das aflições. Nós passamos pelas aflições porque todas as nossas ações são causas, dão causas a ocorrências futuras. Nesta existência é possível que em algum momento, por imprevidência, por descuido, ou até mesmo por não conhecer a bondade, a misericórdia da lei divina, tenhamos agido de forma equivocada. A nossa ação dispara o determinismo das leis divinas. E mais adiante, nesta ou em outras existências, nós teremos que recompor o equilíbrio que causamos, ou o desequilíbrio que causamos com a nossa ação passada. Todas as nossas aflições têm justa causa. Daí decorre que, se assim não fosse, Deus não seria justo. Allan Kardec, neste mesmo capítulo, vai um pouco mais além e diz que a causa dessas aflições podem estar nesta encarnação. Como nós dissemos, em algum momento, por descuido, imprevidência ou por desconhecimento da lei, nós agimos de tal forma e nesta existência já estamos colhendo os resultados das nossas ações. Mas às vezes nós nos deparamos com algumas situações que não têm explicação. Como pode uma criança, um ser recém-nascido ou de pouco tempo de vida, passar por sofrimentos tais, se ele não deu causa nesta existência? E aí, Allan Kardec, de uma forma também lúcida, vem e nos esclarece, com base nas informações dos benfeitores espirituais, que se essas aflições se abatem ou se fazem presentes, é porque as causas estão em outras existências, em outras épocas, em outros momentos. De tal sorte que, para aquela indagação, por que ou como a doutrina espírita vê as violências e as injustiças, Jesus no comando e as aflições. Uma terceira ideia nos ocorreu de imediato. Ela está baseada naquilo que Mateus, discípulo de Jesus, o evangelista, nos fala acerca, no capítulo 18, versículos 6 a 11, capítulo 5, versículos 29 e 30. Quando Jesus teria dito mais ou menos o seguinte: ai do mundo por causa dos escândalos, porque é necessário que venham os escândalos, mas ai daquele por quem o escândalo venha. De tal forma que nós estamos nos deparando com essas realidades até os dias de hoje, porque as violências e as injustiças estão aí. É lamentável que elas tomam lugar das grandes notícias ou das notícias positivas. Por exemplo, vamos fazer uma indagação que a gente sempre se recorda. Quem assistiu o telejornal hoje ou leu uma imprensa escrita, ou viu alguma notícia na internet, pode levantar a mão. É para fins didáticos. Quem não leu, não viu, não quer nem saber. Quem não está me ouvindo? Porque nem todos falaram. Mas vamos lá. As notícias que nós vemos nos telejornais, nos jornais, elas dão ibope. As verdadeiras notícias que nos interessam, elas não são repassadas a nós. Por exemplo,
Na semana passada, alguém ficou sabendo acerca das pesquisas com nanotecnologia para a cura de determinadas enfermidades tidas como incuráveis? É um trabalho que está sendo desenvolvido. Ninguém fica sabendo. Isso não dá ibope, mesmo porque a gente não conhece. Mas se houver uma violência em algum lugar, nós estamos sabendo. E diante disso, os escândalos começam a vir à tona. Há daquele que der causa ao escândalo. Por quê? Por que Jesus teria dito, ai daquele que der causa ao escândalo? Porque num outro momento, ele disse também, o amor cobre a multidão de pecados. Nós todos temos como já nos policiarmos. Se assim não temos, se assim não fazemos, é porque não conhecemos muitas vezes aquilo que vivenciamos no nosso dia a dia. Mas nós já temos como nos policiarmos. Uma outra ideia que nos ocorreu de imediato, deu para perceber que passaram mais que aqueles 10 minutos que faltavam na aula. Mas uma outra ideia que nos veio foi uma frase que está contida em 2 livros. É possível que ela esteja em outras obras também, mas notadamente em 2 livros. Um dos livros é do Manuel Filomeno de Miranda, psicografia do nosso querido Divaldo Pereira Franco, Tormentos da Obsessão. Quem já leu, já estudou, já esteve diante desse livro? Quem não leu, não estudou e nunca viu esse livro? Pois então, uma dica para aqueles que somos espíritas e estamos aprendendo com a doutrina espírita. No Tormentos da Obsessão, Manuel Filomeno de Miranda nos conta, em forma de uma narrativa, em forma de quase um romance, o que acontece com os espíritas quando despertamos do plano espiritual. E ali, como somos recebidos e o que acontece ao despertarmos. Nós não vamos entrar em detalhes. Mas, num determinado momento do livro, o Manuel Filomeno de Miranda, ele narra uma conversa do Dr. Bezerra de Menezes, espírito, com outros espíritos que estavam trabalhando naquele posto de socorro. O Dr. Bezerra de Menezes usa uma frase que ela é um pouco contundente, ela é um pouco, até nos causa um certo choque, nos dá um certo choque. A frase é, não existem vítimas inocentes. E aí então, depois, aqueles que leram vai dar uma olhada e aqueles que não leram terão a oportunidade de ver por que ele diz isso. Nós encontramos a mesma frase num outro pequeno grande livro, intitulado O Segundo Grande Elo. O Segundo Grande Elo conta a história de um grupo de espíritos desencarnados, sob a direção de Zaqueu. Zaqueu, aquele que subiu na árvore para ver Jesus passar no plano espiritual, na época da Segunda Grande Guerra Mundial, Zaqueu dirigia este e vários outros grupos no atendimento às pessoas que estavam envolvidas naqueles conflitos dolorosos que se espalharam por várias partes do mundo. Ali, a médium Elizabeth Pereira recebe a história, em forma também de uma narrativa, de romance, de fatos que aconteceram, e em determinados momentos em cada capítulo, um dos espíritos, que é o mais, vamos dizer assim, experiente, que possivelmente tenha tido mais experiências em atendimento, ele diz exatamente essa frase: não existem vítimas inocentes. Terminou a aula, nós fomos para as nossas salas, e quando retornamos ao nosso lar, nós nos lembramos de um pequeno grande livro, assim o chamamos. Este livro, ele foi ditado pelo Espírito Camilo, a psicografia do José Raul Teixeira, aqui de Niterói. Camilo diz
no livro intitulado Justiça e Amor, mais ou menos o seguinte: quando as primeiras sociedades começaram a se aglutinar, quando as primeiras civilizações, ou as civilizações mais remotas, começaram a se formar, estabeleceram-se regras, estabeleceram-se normas para que aquela civilização, aquela sociedade se desenvolvesse e não se desagregasse. E aqueles que descumpriam essas normas eram apenados, eram aplicadas penas muitas vezes dolorosas, penas físicas, penas corporais, muitas vezes penas que não eram físicas, não eram corporais, mas eram penas infamantes. E a sociedade foi crescendo, e as sociedades, aquelas que surgiram, e muitas que surgiram e desapareceram, seguiram esta regra. Porque imaginava-se que, nessas situações de descumprimento das regras estabelecidas para a conservação e o desenvolvimento das sociedades, quando alguém as descumpria, a pena era o suficiente para que o equilíbrio e a justiça fossem restabelecidos. O tempo passou e essas ocorrências, ou seja, as normas, as penas que eram aplicadas, elas se transformaram muitas vezes em instrumentos de governantes e de elementos que podiam mais poderosos, que se destacavam naquelas sociedades. E aquilo que era uma pena para corrigir ou para restabelecer a justiça, muitas vezes passou a ser um castigo contra desafetos. O tempo passou, nesse meio tempo surge Moisés. Moisés, depois da parte divina, da lei divina, que são os 10 mandamentos, aquelas 10 regras estabelecidas por inspiração, traz também a parte civil, que nós conhecemos como a lei de Talião. É isso? Que resumidamente diz, entre outras coisas, dente por dente, olho por olho. Ou seja, aquilo que nós causamos de prejuízo, temos o prejuízo de forma equitativa, de forma igual. Porque as desigualdades entre apenamento e o que se havia realizado em desacordo eram muito distantes. Nesse meio tempo, depois de Moisés, o tempo passou, surge a figura amorável de Jesus. E Jesus se depara com aqueles homens da Palestina daqueles dias, de Israel daqueles dias, vivenciando ou tentando colocar em prática, ou tentando mostrar que estavam seguindo a lei de Moisés. E Jesus dizia que isso era pouco. Se nós quiséssemos estar com a consciência em paz e sermos admitidos, ou termos, ou incorporarmos em nós o reino de Deus, deveríamos fazer mais do que os escribas e fariseus. Se a vossa justiça for igual à dos escribas e fariseus, não encontrarás paz para a implantação do reino de Deus em vós, ou no vosso íntimo. Essas eram as palavras de Jesus. E mais ainda, vem e traz uma coisa nova, acerca do apenamento. Nos diz que, além do evento, aplicação da justiça, nós deveríamos sempre aliar a esta aplicação, aliar a esta regra, o sentimento de amor ao próximo. Todas as vezes que, porventura, alguém ou alguma situação decorre da falta do cumprimento das leis civis, não basta que apliquemos a justiça, como ela se apresenta, porque a justiça é letra morta. É necessário que nós apliquemos também o amor, que coloquemos em prática o sentimento de amor. E aí o tempo passou mais um pouco.
As ideias de Jesus foram mais ou menos entendidas e algumas foram mais ou menos esquecidas, até os dias de hoje. No século XIX surge a doutrina espírita, que nos traz de volta aqueles ensinamentos do Mestre querido. Nos fala acerca dos seus memoráveis discursos, dos seus memoráveis feitos e mais, nos descortina algo que até então não era muito bem compreendida. Entre os vários fundamentos da doutrina espírita, nós vamos encontrar a reencarnação. Nós aprendemos sobre a reencarnação, o que acontece com o espírito desde o momento da concepção até o momento da disjunção molecular pela desencarnação. E sabemos exatamente como devemos proceder com aqueles que conosco caminham e perante a nossa própria consciência. Muito embora, às vezes, não tenhamos forças morais para isso. Ainda estamos incorporando valores e, às vezes, só de vez em quando, a gente sai do eixo. Alguém daqui sai do eixo só de vez em quando? Não. Vocês estão de parabéns. Só eu que saio, então eu vou abaixar a minha mão. Lá fora, ó, está sim de gente, mas aqui, pelo que eu estou vendo, já estamos todos mais ou menos. Além da reencarnação e da doutrina espírita em si, a doutrina espírita, além da reencarnação e dos ensinamentos, dos fundamentos da doutrina espírita, nós começamos a conhecer melhor, ou a compreender melhor, a lei divina. No no livro dos Espíritos, livro 3, nós vamos encontrar a lei natural ou a lei divina, que Allan Kardec, para fins didáticos, subdivide em 10 leis. Mas, na realidade, a lei é uma só. E ela está inscrita na nossa consciência. Todos nós sabemos o que é certo e o que é errado. Se tivermos dúvida, façamos aquela pergunta: o que é que Jesus faria se estivesse aqui? Mas quando a gente faz essa pergunta, normalmente a gente já responde: mas Jesus era o cara, e eu ainda estou aprendendo. Então, seguimos uma outra regra de Jesus: façamos ao nosso semelhante, ao nosso próximo, aquilo que nós gostaríamos que se nos fosse feito. Esta em resumo, é a lei divina que está inscrita na nossa consciência. Quando nós começamos a compreender estes ensinamentos e nos lembramos dos ensinamentos de Jesus e nos deparamos com a realidade do nosso dia a dia, nós começamos a perceber que a pena agora tem um novo enfoque. Pelo que nós vemos, inclusive, nas legislações dos vários países, a pena tem a finalidade de fazer com que o agente ele se reeduque ou mude as suas concepções. Isso não significa necessariamente passar pelos castigos, mas necessariamente é necessário que ele seja instruído e educado. Muito embora essa educação e essa instrução ele também não lhe seja interessante, é o que nós vemos na prática, mas pelo menos é isso que nós vemos. E aí, nós nos deparamos com uma outra situação em que a corrigenda das nossas atitudes equivocadas, dos nossos equívocos passados, passam por situações que só dependem das nossas ações. Primeiramente, todas as vezes que nós erramos, todas as vezes que nós pecamos, como dizem as outras doutrinas, todas as vezes que nós cometemos algum equívoco, às vezes ficamos mais dia, mais tempo, menos tempo, isso depende de como nós vamos despertar para aquela situação. Mas em determinado momento a nossa consciência, que é onde está inscrita a lei divina, vai registrar que aquela minha ação foi errada. E aí então eu começo a sentir lampejos de arrependimentos. É a primeira fase. Todas as vezes que nós erramos, a primeira fase para que nós nos reabilitemos conosco mesmo é
nos arrependermos da situação equivocada que praticamos. É o arrependimento. Depois que isso está já concretizado em nós, realizado em nós, nós passamos pela segunda fase, que é a expiação. Passamos por situações idênticas ou semelhantes, em iguais ou diferentes meios, para que percebamos no nosso íntimo, no nosso modo de ser, o mal que causamos no passado. Daí a confusão que nós vemos nos dias de hoje. Porque essa situação, arrependimento e expiação, elas estão acontecendo quase que diariamente. Mas diariamente também nós continuamos errando, pelas mesmas razões, por descuido, imprevidência, por inobservância daquilo que nós já conhecemos. Então é natural que passemos por essa confusão desses dias. Mas arrependimento e expiação não trazem a harmonia de volta. O que faz com que a harmonia se restabeleça é a reparação da situação equivocada, ou do erro, ou do pecado, como dizem algumas doutrinas, que nós cometemos. Aí nós ampliamos o nosso entendimento. E aí a doutrina espírita vem e diz que nós estamos passando por isso diariamente, sem que o percebamos. Então nós nos lembramos lá de um dos fundamentos da doutrina espírita, que é a reencarnação. E quando nós falamos, mas como que a justiça e o amor se faz através da reencarnação? Vamos pensar em apenas sob um ponto de vista: os laços familiares. Nós convivemos com pessoas de mais próximo, pessoas que estamos ali no dia a dia, e às vezes nas famílias, só às vezes, tem uma ovelha negra. Alguém aqui conhece uma família que não tenha uma ovelha negra? Alguém aqui é a ovelha negra da família? Além de mim, ninguém. Lá em casa, meu irmão acha que sou eu. Eu acho que é ele. Então a gente se entende muito bem por isso, porque vivemos, mas nos amamos. E é essa a finalidade dos laços familiares: estreitarmos as relações. Imaginemos, por exemplo, que irmãos que hoje convivem com acertos, desacertos, com atritos, brigando. Só um detalhe: quem conheceu aqui o Dr. Roquete? O Dr. Roquete era pediatra, não é isso? O Dr. Roquete, minha mãe, uma vez, ela levava a gente, a molecada, para o pediatra, e ela fez uma pergunta que eu acho que ela errou na pergunta, mas já foi, já passou, não tem o que fazer. Dr. Roquete, eles brigam demais. O meu irmão, que é a ovelha negra, e eu, que também sou ovelha negra. E o Dr. Roquete falou assim: bom sinal. É sinal que são irmãos. Minha mãe saiu de lá desolada. Mas vamos lá. Nos laços familiares, convivendo ali de forma mais estreita, nós brigamos, nos desentendemos, fazemos isso aqui, mas nos recompomos. Porque ao final de um período, nós terminamos por nos amar. Vem alguém de fora falar mal do meu irmão, que é a ovelha negra da família, para mim. A gente perde a compostura, não é assim? Vai alguém falar para ele, é possível até que ele fale alguma coisa que... Mas isso é outra história, para outro bate-papo. Então, os laços familiares, imaginemos os irmãos, os pais, os filhos, as pessoas mais próximas que vivem, muitas vezes, mais unidas pelos laços familiares, se lembrassem lá atrás das existências anteriores, onde possivelmente podem ter se prejudicado, causado violência, e agora que estão vivendo juntos, tentam se harmonizar e se harmonizam. É a forma como a lei divina faz com que a harmonia se restabeleça pelos laços familiares, sem que nós assim percebamos. Uma outra forma que a lei divina
se faz presente quase que diariamente e a gente não concorda, não compreende ou não percebe, é aquela situação em que nós vivemos no mundo material, com realidades, realizações, necessidades materiais. E é natural que façamos um projeto para realizações materiais. Na questão número 132 e na questão número 167 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec recebe dos benfeitores amigos a resposta: qual o objetivo da encarnação? Passarmos pelas provas, expiações, cumprirmos a nossa parte na obra da criação e nos aperfeiçoarmos. O mundo que nos acolhe é um mundo onde a sensibilidade material é muito aguçada, é muito presente. Então nós vivemos uma realidade material. E é natural que nesta situação, nesta condição, nós façamos projetos. E de vez em quando o projeto que a gente fez, investiu, trabalhou, dedicou tempo, de repente, na hora H, quando começaria a dar os resultados, alguma coisa acontece que não dá certo. Alguém conhece isso no Brasil? Alguém conhece uma situação dessa? Esses são os chamados reveses da vida, que todos nós passamos de uma forma, muitas vezes, individual, outras vezes de forma coletiva, mas sem que nos demos conta, é uma forma como a lei divina está trabalhando em nós, para que nós nos corrijamos. Um outro detalhe: às vezes nós depositamos todas as nossas ações e recursos, todo o nosso trabalho, em determinadas situações ou em determinadas pessoas, e nos decepcionamos. As decepções da vida. Sem falar naquelas decepções por coisas do dia a dia, mas aquelas coisas que realmente mexem conosco. Esta é a forma como a lei divina está fazendo com que a justiça se restabeleça, aliada ao sentimento do amor, ainda que nós não percebamos. E é assim que as coisas estão acontecendo nesses dias. Por isso os dias confusos que nós estamos vivendo. Para nós termos uma ideia que nada passa desatento à lei divina, nós nos lembramos de um capítulo do livro Ação e Reação. Todo mundo lembra do livro Ação e Reação. Ação e Reação, autoria do André Luiz, psicografia do nosso querido Chico Xavier. Ali nós vamos encontrar mais precisamente no capítulo 18, um capítulo que só pelo título do capítulo dá para a gente ter uma ideia do que é: resgates coletivos. Mas vamos resumidamente falar sobre o livro. Ação e Reação conta a história do André Luiz e mais alguns observadores desencarnados que estavam tomando nota, percebendo, olhando, vendo como se passavam as coisas do plano espiritual, para aprenderem e, no caso do André Luiz, para transmitirem a nós encarnados. A história, a narrativa se passa no plano espiritual, num posto de socorro intitulado A Mansão da Paz, e o diretor da Mansão da Paz se apresentou como Druso. Então, neste capítulo em especial, André Luiz está conversando com o Druso, junto com outros também observadores, como ele, e eles ouvem pelas caixas de som do posto de socorro pedidos de socorro que vinham de fora. Vinha de uma região próxima, uma região, como nós aprendemos, uma região ainda muito insalubre, uma região um pouco dolorosa, mas havia caído um avião. Isto lá na década de 1930, 1940, imaginamos nós, pela época da narrativa. Então, André Luiz fala assim: será que nós não podemos ir lá para ver como é que acontece? Por quê? O pedido de socorro falava do acidente, falava que os 18 ocupantes da aeronave haviam desencarnado e necessitavam de ajuda para serem
desligados e amparados dos despojos carnais. Então André Luiz falou, se a gente não pode ir lá para ver como é que é, para a gente narrar para os encarnados. E Druso diz o seguinte, melhor não narrar esse tipo de evento ainda, porque senão nós vamos deixar os encarnados muito apavorados, com situações que eles talvez ainda não consigam compreender. De qualquer maneira, você vai ficar aqui comigo e nós vamos acompanhar por aqui. André Luiz concordou, e ali no diálogo que se estabeleceu, André Luiz perguntou, já aconteceu de você ter alguém, um trabalhador da casa, alguém que foi amparado aqui, que passou por uma situação dessa? Então o Druso falou, nós temos 2 trabalhadores da casa que passaram por uma situação dessa. Há pouco mais de um mês, eles retornaram à vida espiritual em decorrência de um acidente aeronáutico. Trata-se de Ascânio e Lucas. Então Druso começou a contar a história do Ascânio e de Lucas. Há alguns séculos, eles desencarnaram e foram acolhidos, foram socorridos pela espiritualidade e ficaram sob os cuidados dos trabalhadores da Mansão da Paz. E eles começaram a trabalhar, porque eles se recompuseram, eles readquiriram o equilíbrio, necessitavam passar por algumas encarnações, eles se davam conta disso, eles planejavam a reencarnação, reencarnavam, saíam com êxito, o trabalho foi edificante, o trabalho foi muito positivo. Até que os 2 começaram a vislumbrar a oportunidade de vivenciar algumas experiências em planos mais elevados. Então eles levaram este pedido aos dirigentes espirituais. Será que nós não podemos passar para o andar de cima? Vamos falar assim, para a gente entender melhor. Será que a gente não pode subir um andar? E aí o pedido ficava meio que esquecido. Na realidade, nada fica esquecido no plano espiritual. Mas o pedido não era aceito, não era atendido. E um dia eles bateram o pé, para a gente entender bem, engrossaram ali, eu quero saber por que vocês não deixam a gente... E aí então fizeram uma reunião com os 2 e apresentaram ali a ficha mnemônica dos 2. Como que a gente pode fazer para fazer um comparativo? Onde estão gravadas as ocorrências da nossa vida, aquelas que necessitam ser corrigidas? Exatamente. Todo mundo respondendo mentalmente, né? Mas ninguém fala. Todas as vezes que nós fazemos alguma coisa que fere a harmonia da lei divina, a nossa consciência, mais dia menos dia, vai registrar. Mas a ação, ela fica registrada. E o nosso perispírito, ele fica como marquinhas, pequenas manchas, que vão identificar para os espíritos superiores a nós as nossas necessidades, quando precisamos reencarnar. E foi assim que foi feito. E eles se reuniram, já haviam passado por várias reencarnações, todas com sucesso, haviam trabalhado bem. Nesta reunião, onde foi feita uma análise, os dirigentes espirituais, os espíritos encarregados de planejar a reencarnação, foram passando pelas reencarnações. Um século passado, nada, tudo certo. 2 séculos, tudo ok. 3 séculos, opa, tudo em ordem. 4 séculos, beleza, até aqui está tudo certo. 5 séculos passados. Mais precisamente no ano de 1429, na França daqueles dias que possivelmente muitos de nós conhecemos, e graças a Deus não nos lembramos. A França estava conflagrada. O poder político com o poder religioso, o poder temporal do rei com o poder religioso, fazia com que a Inquisição e as perseguições fossem frequentes. O que é que o Ascânio e o Lucas faziam? Os tribunais se reuniam, aquela pessoa que era acusada era julgada e normalmente eram condenadas pela Inquisição.
ou pelo poder do rei, mais a Inquisição. E aí eles eram encaminhados, os condenados eram encaminhados para o alto de um penhasco, bem alto, uma montanha. E o Ascânio Lucas ficava lá em cima e empurravam os condenados. Se eles, quando caíssem, sobrevivessem, é sinal que não deviam nada a Deus. Se eles perecessem, é porque tinha, de fato, alguma coisa errada e a lei, a condenação surtiu efeito. Dá para entender? Nós, possivelmente, participamos disso. A gente ri, a gente acha muita graça, mas era mais ou menos isso que aconteceu. Diante dessa constatação, Ascânio e Lucas pedem para reencarnar no Brasil e participarem do desenvolvimento de projetos aeronáuticos, porque é possível que, se eles estivessem no interior das aeronaves, quando as aeronaves, porventura, tivessem algum problema e caíssem, era mais fácil cair de um avião do que cair, por exemplo, de algum outro instrumento. E assim foi feito. E eles desencarnaram, também numa queda de uma aeronave. E fizeram com que aquela manchinha, daquele ato de 1429, dos anos anteriores, fosse trazida à harmonia. E aí então nós começamos a imaginar que tudo que nós, porventura, fazemos de equivocado, embora muitas vezes não nos lembramos, a lei divina vai registrando e impõe, e às vezes nós nos impomos para que a harmonia se restabeleça. De uma forma, como nós começamos a compreender agora, onde a justiça se faz aliada ao sentimento de amor. Leon Denis nos fala que, além de toda essa situação, nós precisamos ter a nossa cota de participação, através da vontade firme. Que a vontade é aquilo que realmente faz com que nós evoluamos. Porque se nós permanecermos sempre conhecedores da lei divina, mas sem forças e sem vontade para a ação, nós vamos permanecer estacionados indefinidamente, ou até que os benfeitores espirituais nos imponham compulsoriamente determinadas situações. Para encerrarmos, o que entendemos sobre a justiça aliada ao sentimento de amor, nós nos lembramos de uma obra que possivelmente muitos ou todos conhecem. No livro Há 2000 anos. Há 2000 anos, psicografia do Emmanuel pela Pena, autoria do Emmanuel pela psicografia do Chico Xavier. Ali Emmanuel conta a história em que, numa encarnação passada, ele foi um senador do Império Romano. Lembram? Todos leram. Quase todos. Ninguém leu. Quem leu o livro? Quem não leu o livro? Só para a gente ter uma ideia, tá? Então, quem não leu o livro, eu não vou contar todo o livro, só vou contar as partes principais, tá? Não vai ser surpresa depois. Há 2000 anos, Emmanuel conta a sua história quando ele, lá ao tempo de Jesus, ele era senador do Império Romano. Ele era um senador, estava lotado em Roma, era uma autoridade do Império, gozava de determinadas prerrogativas, e a sua filha ficou enferma, muito enferma. E a recomendação dos entendidos, os médicos daquela época, era que ela fosse, que ela mudasse, que ela fosse transferida para um ambiente diferente, uma atmosfera, um clima diferente. E o lugar escolhido foi a Palestina, naqueles dias. A Palestina, onde Jesus estava agindo ou trazendo as ideias do seu messianato. O senador vai. Os colegas de senado recomendam: olha, lá na Palestina existe uma revolta geral. Você não dá moleza para aquela turma, não. Você mostra quem é que manda lá, você mostra quem é que tem autoridade lá. Você tem autoridade, porque a autoridade que ele tinha em Roma, ele fez com que
gozasse também na Palestina. E ele foi com isso na cabeça. Logo na chegada, a comitiva do senador e aqueles que o acompanhavam foram recebidos pelas autoridades locais, mas quando se deslocavam, eles foram apedrejados. Um jovem apedrejou alguém da comitiva. E, logicamente, esse jovem foi preso. E esse jovem foi preso, e o senador, para mostrar à autoridade, o que ele determinou que se fizesse? Para as galés, ou seja, para os navios onde os escravos seriam remadores, até o fim da vida. Mas até o fim da vida não era muita coisa, porque nas condições em que eles ficavam era questão de pouco tempo. E assim foi feito. A autoridade dele, ele achou que estava fazendo conforme havia sido recomendado, e ele certamente compreendeu. Ele imaginava que ele, sendo autoridade, foi agredido, ou alguém da sua comitiva, e o que ele fez foi justiça. Isso era da cabeça dele. O pai do jovem foi implorar: por favor, meu jovem é ainda muito inconsequente, não quero saber, já está feito, acabou. O que acontece depois? Ele esfria a cabeça, determina que alguém vai lá e solta aquele moço, mas ele não acompanha o que aconteceu. E o jovem fica preso durante muito tempo. Vamos para o outro lado da história. Nesse meio tempo, o seu filho é sequestrado. É sequestrado e ninguém descobre quem é. E a aflição começa a tomar vulto. Porque o senador, que era para ficar ali apenas um pouco tempo de recuperação da sua filha, acaba ficando 40 anos, naquela angústia e naquela aflição. Lá no fim da narrativa, nós não vamos contar o meio, depois vocês vão atrás, nós vamos nos encontrar com o senador e o pai do jovem, que determinou o sequestro do filho do senador. Ambos imaginavam estar fazendo justiça. Encaminhados para Roma, ambos, mutuamente, se dão conta do erro e do excesso que cometeram. Mutuamente pedem perdão, um ao outro. E aí é que eles encontram paz. Quando só a justiça foi buscada, só as aflições aconteceram. Mas quando eles começam a ter os lampejos da necessidade de se perdoarem mutuamente, é que eles começam a encontrar ou reencontrar a paz. Assim é a nossa vida. Nesses dias um pouco confusos pelos quais nós estamos passando, e a humanidade toda, a humanidade terrena toda está passando, tenhamos isso em mente. Que o Mestre Jesus nos abençoe sempre. Muita paz.